Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Elevada Matemática. Eu sou o professor Domingos e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, tá? Para que você seja membro desse canal e você possa receber mais vídeos, ok? Nessa aula, pessoal, nós vamos aprender a resolver sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas e nós vamos aprender resolver esses sistemas usando o método da substituição, tá? Vamos então à nossa leitura. Deixa eu pegar aqui a nossa... Esse primeiro exercício ele diz o seguinte: determine a solução do sistema de equações do primeiro grau, sendo o que esse U aqui é o conjunto universo, sendo o universo U, né? Sendo o universo o conjunto dos números racionais. O que é esse conjunto dos números racionais? Conjunto dos números racionais é aquele conjunto que agrega o conjunto dos números naturais, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim infinitamente. Os números inteiros, também negativos, né? Inteiros positivos e negativos, incluindo zero, e também os números fracionários, né? Tanto as dízimas exatas quanto as dízimas periódicas, tá? Então, é isso que quer dizer o universo do conjunto dos números racionais. Tá, e o que é a solução, professor? A solução é descobrir as incógnitas. Que incógnitas são essas? Os valores de x e de y, tá? Que tornam verdadeiras esse sistema de equações. Então, vamos à resolução. Olha só, vou buscar aqui a caneta. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos escolher uma das incógnitas, tá? Ou x ou y, e isolar, né? Nós vamos isolar uma das incógnitas. Vamos escolher então a incógnita x. Então vou fazer o seguinte: nessa primeira equação, né? Eu vou escrever assim, ó: x é igual, tá? Vou reescrever aqui o 10 e o y eu vou escrever com sinal negativo. Aí você pode perguntar: professor, eu não entendi por que o senhor fez isso. O que acontece? O x ele faz parte aqui do primeiro membro. Toda a equação antes da igualdade chama-se primeiro membro. Após a igualdade chama-se segundo membro, beleza? Então eu escrevi aqui o x, né? E mantive o sinal do x. Como assim, professor? Manteve o sinal do x? Nós só vamos mudar o sinal, né, dos termos quando eles mudarem, né, de membros. Ou seja, se um estava fazendo parte do primeiro membro e foi para o segundo, ele vai se tornar, vai mudar o sinal, tá? E vice-versa. Se for também o segundo passando para o primeiro membro, nós vamos alterar o sinal, beleza? Então aqui, ó, reescrever aqui o valor de x. Após a igualdade, 10 também, né? Os 10 já estavam fazendo parte do segundo membro, tá vendo? 10 estava fazendo parte do segundo membro. Porém, você observa aqui que o mais y, eu escrevi aqui como menos y. Por quê? Porque ele estava fazendo parte do primeiro membro, agora ele vai fazer parte do segundo membro. Para que isso, professor? Agora você vai entender o sentido do método da substituição. Como nós utilizamos essa primeira equação, né? Essa aqui é a nossa primeira equação. E nesse sistema nós temos duas equações. Esta aqui é a primeira, essa aqui de baixo é a segunda, tá? Então, nós vamos utilizar agora a nossa segunda equação. Nós vamos reescrever, eu vou reescrever aqui, ó, 4. E aqui, ó, o x mais 2y, que é igual a 34. Tá, até aí não mudou nada, né? Mas eu só reescrevi para você prestar atenção na seguinte coisa. Olha só, eu vou escrever aqui o 4. E agora, olha só, eu vou abrir parênteses e escrever 10 menos y. Professor, de onde o senhor tirou esse 10 menos y? Olha só, olha para cá. Tá vendo aqui? Aqui nessa equação, nessa primeira equação, nós não
colocamos em evidência o valor de x e dizemos o quê? Que o valor de x é igual a 10 menos y. Isso significa dizer o quê? Que na nossa segunda equação, onde estiver o valor de x, nós vamos substituir para 10 menos y. Por isso que o próprio método já diz, método da substituição. Então, onde estiver o valor de x, nós vamos substituir por 10 menos y. Por que isso? Porque você vai entender agora melhor. Ou seja, você viu aqui que eu, ao invés de repetir aqui o valor de x, eu escrevi 10 menos y, certo? Por quê? Porque entre parênteses aqui, esse valor aqui de 10 menos y corresponde ao valor de x, beleza? Vamos continuar. Aqui eu vou repetir mais 2y, que é igual a 34, certo? Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aplicar a propriedade distributiva. O que quer dizer isso? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos multiplicar 4 vezes 10 dá 40 e 4 vezes menos y vai ser igual a 4y. Vamos repetir aqui, ó, o mais 2y igual a 34, beleza? Vamos aqui, ó, adiantar, né? Então olha só, você percebe agora o que acontece? Nós vamos fazer o seguinte, vamos simplificar essa parte. O que é simplificar? É reduzir, tornar ela mais simples possível, como o próprio nome já diz, né? Então nós temos aqui, ó, menos 4y mais 2y é igual a quanto? Menos 2y, certo? Igual, eu vou repetir aqui o 34, porém, eu vou escrever assim, ó, menos 40. Por que, professor? De onde o senhor tirou? Por que o senhor fez isso? Porque olha só, lembrem o seguinte, esse 40 está antes da igualdade, certo? Está aqui antes da igualdade, então ele está fazendo parte do primeiro membro. Como o objetivo é separar essa parte aqui, ó, que é a parte literal, a parte com termo semelhante, né? A parte com incógnita, melhor dizendo, dos termos independentes. Quais são os termos independentes? O 40, o 34, né? Nós temos que colocar, escrever de um membro para o membro, né? A parte que tem incógnita, e de um outro lado, né, nós temos que escrever os termos independentes, tá? Que nós escolhemos, né, manter aqui essa incógnita aqui no primeiro membro. Então é por isso que nós vamos alterar o sinal do 40, que era positivo, vai passar para o segundo membro sendo negativo, beleza? Então vai ficar assim agora o nosso cálculo, menos 2y, e agora nós vamos subtrair 34, vamos fazer o cálculo aqui, ó, menos 40 mais 34. Isso quer dizer o que? Você estava devendo R$40, foi tentar saldar a dívida com R$34, ainda vai ficar devendo R$6, certo? Ou seja, estava devendo R$40, foi tentar saldar essa dívida, ou seja, quitar essa dívida com R$34, não foi suficiente, ainda ficou faltando ainda R$6. Isso é uma forma didática, né, de exemplificar essa operação, beleza? Então agora nós ficamos com menos 2y, que é igual a menos 6. Ora, o objetivo é colocar em evidência essa incógnita y aqui. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir tanto o primeiro membro quanto o segundo membro por quanto? Por menos 2. Quando nós dividimos por menos 2, o que vai acontecer? Nós vamos encontrar o seguinte.
mudar aqui a cor da tinta. Vai ficar y, porque ó, menos 2 dividido por menos 2 vai ser igual a 1. 1 vezes y é igual a y. E menos 6 dividido por menos 2, o resultado será igual a 3, valor positivo. Então, nós já descobrimos aqui qual o valor da nossa primeira incógnita, no caso, o y. Professor, mas está faltando nós descobrirmos, né, o valor de x. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou reescrever aqui, ó, x, que é igual a 10 menos y. Agora vai ficar melhor para você visualizar, porque estava fora, vocês não estavam conseguindo visualizar, então eu fiz isso. Então, olha só, nós vamos agora substituir no lugar do y, porque nós já descobrimos, né, o valor de y é 3, então vamos agora fazer essa substituição, tá? Então vai ficar 10 menos 3. Logo, o valor de x, 10 menos 3 é igual a 7. Então, descobrimos quais eram os dois valores das incógnitas, né? No caso aqui, a solução é x, né? Ou seja, a solução, vou escrever aqui em cima. Não, aqui. A solução que nós temos é que x é igual a 7, né? E o valor de y é igual a 3. Lembrando que isso aqui forma um par ordenado, tá, pessoal? Que no eixo, no plano cartesiano, nós podemos demonstrar graficamente. Claro que essa aula aqui é apenas a forma, né, de resolver um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, beleza? E aí você pode se perguntar, professor, mas será que isso está certo? Então nós podemos fazer uma prova real. Sabe como é que faz essa prova real? Da seguinte maneira, ó, vou escrever aqui em cima. Ó, a prova real. Na prova real, você pode fazer o seguinte: você pode substituir nas incógnitas, ou seja, ó, no lugar do x você substitui por 7, no lugar do y você substitui por 3. Então, ó, 7 mais 3 é igual a 10. Até aí tá batendo. Agora o próximo, 4 vezes 7 mais 2 vezes 3, que é igual a 34. Opa. Deixa eu voltar aqui. 34. Então, olha só. 4 vezes 7 é igual a 28. E 2 vezes 3 é igual a 6. 28 mais 6 é igual a 34. Correto? Professor, de onde o senhor tirou isso? Ó, olha para cá, para a equação. E no lugar aqui de x e y, eu substituí, tá? Aqui, ó, nós não descobrimos que o valor de x é 7, o valor de y é 3. Enfim, eu fiz apenas as substituições. Ó, 4 vezes x, ou 4 vezes 7, tá? 4 vezes 7 e aqui 2 vezes 3, né? Enfim, então isso é uma prova real, uma pequena prova real para você verificar se o sistema ou se o que você fez realmente está correto, tá bom? Então essa foi a nossa primeira resolução do exercício sobre sistema de equações de primeiro grau com duas incógnitas, e utilizamos aqui o método da substituição. Mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe seu like e também deixe seus comentários, tá bom? Porque com certeza serão de grande relevância para o canal e também para que outras pessoas possam ter acesso a essa informação que vocês também estão tendo agora no momento, tá bom?
Então, por enquanto é só. Te vejo no próximo vídeo. Tchau.